Como uma pizzaria do interior de São Paulo conseguiu reduzir o tempo de preparo em 61% sem comprar nenhum equipamento novo ou contratar novas pessoas? Parte 1. Olá, como vai? Meu nome é Gilson, eu sou engenheiro de produção e consultor de empresas. E aqui nesse vídeo eu vou te apresentar um estudo de caso de uma pizzaria pequena, uma pizzaria de bairro, do interior de São Paulo, da cidade de Guaratinguetá, que, por meio de algumas técnicas simples, eles conseguiram reduzir o tempo de preparo da pizza deles em 61%. Aqui, nesse vídeo, eu vou te apresentar esse estudo de caso, que ele foi documentado em forma de artigo científico, tá certo? E por que eu gosto de apresentar em forma de artigo científico? Por que eu vou te apresentar esse artigo? Porque, diferente do que as pessoas pensam, o artigo científico de negócio, ele não é como os outros artigos científicos, que é algo muito mais de pensar, é algo muito abstrato. Inclusive, isso é um erro, achar que a academia, no sentido de universidade, ela não tem a agregar na prática, porque aquela ideia de, não, porque é universidade, então não tem nada para agregar porque não tem prática. Muito pelo contrário. Artigos científicos de negócio, eles são exatamente a documentação de consultorias. Então, nesse artigo que eu vou te apresentar aqui, um grupo de pessoas foi prestar uma consultoria para uma pequena pizzaria e eles documentaram tudo o que eles fizeram. O passo a passo, a metodologia que eles fizeram e todos os resultados. E eu acredito, como alguém que veio da academia, eu acredito que um artigo científico como esse, que é basicamente uma consultoria documentada, ele tem um peso muito maior do que eu simplesmente chegar aqui e falar, porque eu tive um cliente que fez isso, mostrar meia dúzia de fotos aqui e falar para você acreditar em mim. Eu prefiro te trazer aqui um documento de uma instituição que traz exatamente toda essa documentação. Tá certo? Então, deixa eu te apresentar aqui o artigo. Como que vai funcionar esses 5 vídeos que a gente vai passar aqui? Eu vou, nesse primeiro momento, só te mostrar a capa do artigo. A gente não vai ler o artigo, porque ele tem uma linguagem um pouco mais técnica. E é esse o meu papel aqui, facilitar esse teu caminho, tá? Então eu vou te apresentar a capa, só para te mostrar o estudo que foi feito. E eu preparei um mapa mental explicativo, onde eu vou aqui te apresentar esse mapa. E você vai poder pegar esse mapa, fazer o download desse mapa e do artigo na íntegra no nosso canal do Telegram, que o link está aqui na descrição. Tá bom? Então bora aqui para a tela para eu te mostrar do que eu estou falando. Esse daqui é o artigo, tá bom? Ele é dessa revista científica aqui. O ponto aqui, só para te mostrar, tá aqui, ó. Vem aqui, ó. Uma pizzaria de Guaratinguetá. E esse grupo de estudiosos de negócios, eles usaram essa metodologia aqui, que é a metodologia Lean, que é a metodologia a qual eu uso, tá? Que eu gosto muito, que tem como foco principal reduzir ou eliminar o que eu gosto de chamar de ladrões de lucro, que são pequenos desperdícios que acontecem ao longo do processo, que eles parecem que fazem parte do dia a dia, eles parecem que são normais, só que, se colocado na ponta do lápis, como você vai ver nesse próprio caso aqui, eles tiram muito tempo e dinheiro da empresa, sem ninguém nem perceber. Tá bom?
Então, bora para a tela aqui, para o nosso quadro, para o nosso mapa. Esse daqui vai ser o que a gente vai ver nessa parte 1. Olha só. Com a pizzaria, reduziu o tempo de preparo em 61%. Parte 1 de 5. Aqui eu te trago exatamente as fontes, que é uma consultoria documentada em forma de artigo científico. Aqui tem o título e aqui onde você pode conseguir esse mapa e o artigo. Tá bom? Deixa eu apresentar aqui quais foram os resultados obtidos por eles. Vê só. Eles conseguiram uma redução de 61% no tempo de preparo da produção de cada pizza. Eles passaram de 13 minutos e 42 para 5 minutos e 15. O que isso representa em ganhos reais? Representou 32% da capacidade produtiva, ou seja, eles conseguiam produzir 32% a mais, utilizando a mesma equipe, utilizando os mesmos equipamentos. Só aplicando essas técnicas aqui, que a gente já vai ver, que fala sobre organização e produtividade do processo da cozinha. Tá bom? O que representa isso aqui em ganho real? Um aumento médio de cerca de R$35 mil a mais por mês de faturamento. E por ano, quanto que isso representa? R$425 mil por ano a mais, só por aplicar essas técnicas aqui. Que são, eu volto a repetir, elas têm alguns pormenores, então de fato a pessoa precisa saber do que se trata, e é esse o meu papel aqui, te guiar, te apresentar essas técnicas de uma maneira simples que você consiga aplicar na sua empresa, tá? Mas, falando das técnicas em si, são técnicas simples, baratas e fáceis de aplicar, tá? Só requer esforço da pessoa para que elas sejam bem executadas, tá bom? Quais foram essas técnicas que eles usaram? 5S. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o 5S. Readequação de layout, ou seja, organização de como está disposto as coisas na cozinha. E modulação de insumos, que a gente vai falar nessa sequência de vídeos aqui também. Tá bom? Então, vamos pro problema que eles encontraram. Eles foram lá fazer essa consultoria nessa pizzaria do interior de São Paulo. E o principal problema que eles encontraram foi a demora no preparo. Demora nada mais é causada por aquilo que eu já te falei, que são os ladrões de lucro, que eu gosto de chamar de ladrões de lucro, que são pequenos desperdícios que acontecem ao longo do nosso processo. E um deles, que a gente vai ver aqui, é exatamente o de espera. Existe classicamente 7 grandes desperdícios na produção. Os ladrões de lucro. E esse daqui é um dos principais que eles vão trabalhar aqui. Como assim? Olha só. Eles analisando, vê só. Vê só. No tempo médio de desperdício na montagem de pizzas. Vê só. O que eles encontraram? Pausa para reposição de ingredientes. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é exatamente falta de insumo na área de preparação, que tá acontecendo a operação ali e o insumo ali acaba. Então a pessoa tem que se deslocar para outro lugar, pegar no estoque, trazer para a área de preparação, preparar aquele insumo
ou cortar, ou lavar, etc., para ficar disponível para seguir o processo. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Quase 2 minutos. Ociosidade do forno, ou seja, que o forno fica parado. 4 minutos. E o principal, ociosidade na montagem. Ou seja, desse tempo aqui total de quase 14 minutos de produção, mais da metade é ocasionado pela montagem. A montagem da pizza está demorando quase o dobro do tempo total. Quase não, mais do dobro do tempo total. Olha só, um trecho que eu te trouxe aqui, lá do artigo. Pode-se observar que as atividades desnecessárias totalizam quase 14 minutos, representando 54% do tempo de produção, ou seja, mais da metade do tempo de produção é desperdiçado. Olha só, isso daqui nada mais é do que oportunidade de melhoria, que foi o que eles foram buscar lá. Para quê? Para aumentar o faturamento total dessa pizzaria. Lembrando que esse caso aqui é o caso de uma pizzaria. Só que ele também serve para um restaurante normal, para uma hamburgueria. Essas técnicas, elas são aplicáveis em qualquer tipo de cozinha de restaurante, tá? E como eu te falei aqui, são técnicas simples que foram aplicadas em uma pizzaria do interior de São Paulo, uma pizzaria de bairro. Então, essas técnicas podem ser aplicadas a qualquer tipo de cozinha de restaurante. Tá? Então, olha só, outro trecho que eu te trouxe aqui. Verifica-se que a maior falha no processo produtivo da organização é a lentidão na montagem das pizzas. Tá. Então, eu te apresentei aqui os resultados que eles obtiveram, o problema que eles encontraram para combater aquele problema. Porém, como eu tô aqui para te mostrar o como eles fizeram, não só o que eles fizeram, vem a última parte do nosso vídeo aqui, que foi como que eles chegaram nesse problema, que é exatamente aqui que mora o que você pode fazer no seu negócio ao final desse vídeo para buscar melhorar exatamente esse problema no seu restaurante, na sua cozinha. Então, o que eles fizeram? Como eles chegaram nesse problema? Eles simplesmente chegaram lá, olharam o que estava acontecendo e descobriram magicamente o que estava acontecendo? Não. Foi todo um passo a passo. Que é o que eu vou buscar te apresentar aqui ao longo desses 5 vídeos. Lembrando que esse mapa aqui, ele vai estar disponível para você no nosso canal do Telegram. O link está aqui na descrição. Tá bom? Então, o que foi que eles fizeram para chegar nesse problema? Primeiro ponto. Eles foram mapear o processo. Esse é o primeiro passo para qualquer tipo de consultoria que for feita para análise de processo. Tá? Aqui no nosso caso, o processo de preparo de uma pizzaria. Então, eles foram fazer exatamente um mapa das atividades. Não tem como eu te passar aqui os pormenores desse mapeamento das atividades, que não é o nosso objetivo aqui, e o vídeo vai ficar longo demais. Mas, o que você pode fazer é exatamente olhar o que acontece na sua empresa, na sua cozinha. Pega um produto só, tá? Que foi o que eles fizeram aqui. Eles pegaram a pizza de calabresa, porque, na opinião deles, era uma pizza que tinha uma alta rotatividade, tinha uma boa representatividade no faturamento. Ou seja, aquela pizza que sai o tempo inteiro.
Eles foram olhar o caminho das atividades da preparação de uma pizza de calabresa. Então, como que eles fizeram isso aqui? Eles chegaram na cozinha deles, olharam o que estava acontecendo e foram fazer um mapa de atividades. Então, atividade 1, chegou o pedido, que é o que inicia todo o processo. Depois, o que foi feito? Vai preparar a massa. Então, pega a massa, coloca na mesa, vai preparando a massa. E depois, coloca os insumos em cima da massa. E depois, coloca no forno para assar. E assim vai. Quanto mais detalhado esse mapa de atividades, mais você vai conseguir analisar os pormenores do que acontece, porém vai dar mais trabalho. Então, é sempre necessário esse bom senso, tá? Começa fazendo simples, começa fazendo as etapas maiores. Ok, eles fizeram o mapa de atividades que acontecia lá. E depois eles foram medir o tempo de cada atividade. Eles foram medir o tempo de cada atividade daquela. Eu já tenho o meu mapa. E eu fui medir o tempo que levava cada etapa dessa. Então, vê só. Um dos pontos que eles observaram lá. No tempo para a reposição. O tempo perdido para a reposição. Eu já te falei. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Que é quando o insumo na área de preparação acaba. A pessoa precisa sair daqui para ir lá no estoque, pegar mais insumo, trazer, preparar para poder usar. Olha só. Eles estavam demorando, em média, 6 minutos. Eles mediram o tempo disso de 10 pizzas. E o tempo perdido para reposição de ingredientes era quase 6 minutos. De uma pizza. Percebe que o tempo total era 14. E isso tempo desperdiçado. Então, o que eles observaram aqui? O que a gente já fez até agora? A gente está fazendo esse caminhozinho junto com eles. Eles chegaram na empresa. Esse grupo de pessoas, de consultores, chegaram na empresa. Foram olhar o que acontecia na cozinha. Qual foi o primeiro passo deles? Selecionar um produto que seja, digamos assim, a cara da pizzaria. Que era aquele produto que sai bastante, que tem uma parcela do faturamento considerável da pizzaria. Eles escolheram a pizza de calabresa. Depois, o que eles fizeram? Eles foram fazer um mapa das atividades que aconteciam no preparo dessa pizza de calabresa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. E depois eles começaram a cronometrar o tempo de cada etapa. Perceba que até agora eu não falei nada demais. Não é uma técnica ultra difícil de fazer, elaborada, complexa, não. Eles pegaram papel, caneta, olharam o que estava acontecendo, fizeram um mapa de atividades e um cronômetro. Você pode usar o cronômetro do próprio celular, quase não sai. Tá, então eles fizeram a medição do tempo de cada etapa e descobriram que o tempo na reposição era bem considerável. Então eles definiram que era ali que eles iam começar a trabalhar. Tá? Tá. Então eu já sei o efeito que está dando esse problema. Eu já sei qual é o problema que eu vou focar os meus esforços primeiro. E agora?
Como é que eu faço para encontrar formas de eliminar esse problema? Olha só, vem comigo. Eles utilizaram de duas técnicas para encontrar as causas do problema. Lembra que a gente ainda não encontrou a causa do problema, a gente definiu o problema. Esse é o passo inicial. É a gente olhar para o processo da nossa cozinha, entender o que ele acontece e definir um problema. Qual foi o problema que a gente definiu? Tempo para reposição de ingredientes, que é um dos problemas, mas o problema principal foi demora no preparo. Tá? Então definiu o problema. Agora a gente vai buscar as causas do problema. Como que foi feito isso? Eles utilizaram de duas técnicas. No artigo, caso você queira ver, eles não explicam essas técnicas porque eles já estão partindo do pressuposto que quem está lendo já sabe do que se trata. Então, esse é o meu papel aqui. Exatamente preencher essas lacunas para que você possa tirar o máximo proveito dessa consultoria que foi documentada para a gente. Então, a primeira técnica que eles usaram para investigar as causas foi uma técnica chamada Ishikawa, ou espinha de peixe. Ishikawa é o nome do japonês que desenvolveu essa técnica. Olha só. Eu coloco aqui o efeito e eu vou buscando causas possíveis. Olha só, eu coloquei aqui um roteirinho para a gente seguir. Olha só. Desenhe a espinha de peixe em branco. Defina com clareza o efeito. A gente já definiu com clareza. Como? Mapeando o processo, medindo o tempo das atividades. E o que a gente está buscando aqui é tempo. Certo? Defina quais são as categorias que se adequam melhor ao efeito. Qual categoria? Olha só. Para ter um norte, existem 6 categorias base. Elas não são obrigatórias, mas elas são exatamente um norte. Por quê? Eu gosto de dizer que a gente já tem a resposta. A gente só precisa fazer a pergunta certa. Você vai ver que ao longo desse processo que a gente está fazendo aqui, você vai saber qual é a resposta. Você só não sabe colocar no papel isso para resolver porque ainda não foi feita a pergunta adequada. Mas não tem pessoa que sabe mais do seu negócio do que você. Pode vir um consultor que for, ele não vai saber mais do que você sobre o seu negócio. A única coisa que ele vai te auxiliar, que é o que eu estou tentando fazer aqui, é te fazer as perguntas certas para que você traga a resposta certa. Mas você já sabe a resposta. Essa é a ideia aqui. Então, quais são essas 6 categorias tradicionais dessa técnica? Aqui tem alguns questionamentos que eu te trouxe para te direcionar, para definir as causas de cada uma dessas categorias, mas a gente não vai passar por elas, por esses questionamentos, tá? Caso você queira ver para você fazer no seu negócio, você entra no nosso canal do Telegram e baixa lá o mapa, tá bom? O que importa para a gente aqui são as 6 categorias, que são material, ou seja, avaliação do produto e da matéria-prima, mão de obra, que é a avaliação das pessoas, método, avaliação de como essas pessoas estão fazendo aquilo, medida, como que elas estão usando as medidas, quanto que elas estão usando, como que elas definem quanto que elas estão usando de cada material, meio ambiente, ou seja, o ambiente, o local, e máquinas, tá?
Esse daqui já é o resultado que eles apresentam no estudo. Então, olha só, as 6 categorias aqui que eles apresentam. Como eu te falei, no estudo eles não explicam a fundo essas 6 categorias, exatamente porque eles já estão partindo do pressuposto que a pessoa que está lendo já sabe o que é. E agora você já sabe o que é. Então, olha só. Em método, o que eles identificaram como possível causa? Falta de padronização dos processos. E isso daqui é um ponto que merece uma explicação maior, isso em outro vídeo, claro. Porque as pessoas pensam que padronização é deixar o processo rígido, no sentido de que não pode ter mudança, sabe, deixar ele duro. Mas não é isso o grande ponto. A padronização de um processo, ela busca exatamente fazer com que todos os produtos que sejam feitos sempre da melhor forma possível. Então pensa assim, como é o caso dessa pizzaria aqui, é uma pizzaria, então qual é a melhor forma de preparar uma pizza de calabresa? É dessa forma. Então bora pensar num jeito para que toda pizza que saia, ela saia dessa forma, da melhor forma que a gente consegue. Ou seja, com a maior qualidade, com o menor custo. Esse é o cerne da padronização de processo. Tá bom? Olha só. Ainda continuando em método, ou seja, como que é feito. Uma falta de organização. Quanto à matéria-prima. Disposição inadequada de ingredientes. Volto a te falar, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a disponibilidade de insumos na área de preparação e como consertar isso. Mão de obra, ou seja, pessoas. Alta rotatividade dos funcionários. Isso aqui é um problema. Porque toda vez que entra e sai funcionário, a pessoa precisa passar por um tempo de adaptação, precisa passar por um treinamento de novo. E tudo isso demanda esforço de todo mundo e acaba prejudicando a empresa. Profissionais sem treinamento. Meios de medição. A medição, olha só. Falta de medição em todos os processos. Isso aqui casa exatamente com a falta de padronização do processo. Isso aqui influencia até no faturamento da empresa. Por quê? Não cabe nesse vídeo aqui eu falar sobre isso, mas o preço de venda ele precisa ser baseado no meu custo de operação. Como assim? O meu preço de venda ele precisa pagar a minha operação. Concorda comigo? É a venda da minha pizza de calabresa que vai pagar a minha operação. Vai pagar os meus funcionários, vai me pagar como sócio. Então, para eu conseguir definir um preço de venda que cubra a minha operação, eu preciso saber quanto custa, quanto eu gasto para produzir cada pizza de calabresa. Agora, se não tem padronização e se não tem uma medição, então uma pizza para mim de calabresa, a pizza 1 vai custar R$15. A pizza 2 vai custar 17. A pizza 3 vai custar 12. A pizza 4 pode custar 25 porque teve algum problema. Consegue perceber que isso aí acaba prejudicando exatamente eu montar o meu preço de venda? Nos casos mais extremos disso, pode acabar acontecendo de que o preço de venda ele não consegue cobrir a minha operação e eu acabo tendo que pagar para trabalhar. Porque eu estou gastando mais do que está entrando de dinheiro. Isso tudo é falta de padronização de processo e falta de medida nos processos. Tá? Mas não vem ao caso aqui. Foi só um parênteses para eu te apresentar aqui. O que mais que eles trazem para a gente aqui? Meio ambiente. Meio ambiente é a questão do local, do ambiente, olha só. Layout inadequado. Máquina. O que eles encontraram de problema de máquina que estava atrasando a preparação da pizza?
a máquina de fatiar queijo e o multiprocessador que estava dando problema. Tá. Essa primeira etapa aqui foi para encontrar as causas superficiais, as possibilidades de causa superficial. Então a gente está olhando a superfície. A gente está procurando a maior quantidade de causas possíveis. Mas essas causas não vão ser o nosso foco de ação. Por quê? E aqui eu te trago o exemplo clássico disso, que é o exemplo da dor de dente. Se eu estou com dor de dente, eu posso tomar um analgésico para passar a dor? Posso. Vai passar a dor? Vai. Só que vai passar 1 dia, 2 dias, eu vou ter dor no dente de novo. Eu tratei a dor? Tratei a dor, mas eu não tratei a causa da dor. Então, o que eu faço? Eu vou ao dentista, para o dentista identificar a causa do problema e tratar a causa do problema, para que eu não tenha mais dor de dente. Entendeu? Aqui a gente encontrou a dor de dente, a gente encontrou qual dente está doendo, por exemplo. Aqui nessa próxima etapa, a gente vai encontrar o problema, a causa que está gerando aquele problema. O que a gente chama aqui de causa raiz. Por que raiz? Tem a árvore aqui, a árvore, mas se eu quero atingir de fato o foco para não acontecer mais, eu vou precisar vir mais fundo, vir na raiz. Tá? Então aqui eu fiz uma análise de quantidade, a quantidade de causas que poderiam estar gerando esse meu problema. E agora eu vou pegar cada uma delas e vou analisar em profundidade para a gente encontrar a causa raiz. Esse daqui é um exemplo que eu te trouxe de um livro que eu tenho aqui. Ele não está no artigo, tá? Aqui eles usaram essa técnica exatamente para chegar nas causas principais aqui de cima, que eu já te apresentei. Então, eu te trouxe aqui um exemplo simples, para você entender do que se trata essa técnica chamada os 5 porquês. Olha só, meu chá está gelado. Por que esse problema aconteceu? Olha só a primeira pergunta. Por que o chá está gelado? Resposta. Porque a chaleira não aqueceu a água adequadamente. Então eu vou para a segunda pergunta. Por que a chaleira não funcionou? Não aqueceu adequadamente? Porque o fusível queimou. Mas por que o fusível queimou? Olha só. Porque ligaram na tomada errada. Eu vou para a quarta pergunta, a quarta camada. Mas por que ligaram na tomada errada? Porque não existe sinalização que a tomada é 220. Mas por que não existe sinalização? Porque a manutenção esqueceu de colar a sinalização na cozinha. Então perceba, nesse problema aqui do chá gelado, eu poderia simplesmente ter comprado outra chaleira. Eu poderia ter tomado um analgésico. Mas o problema ia acontecer de novo. Ia queimar outra chaleira. Eu ia comprar a chaleira nova. Ia queimar de novo. Consegue entender? Agora, se eu na minha cozinha eu coloco na tomada uma sinalização, uma plaquinha que é 220 volts e eu coloco na chaleira que é 110, então esse problema ele não vai mais existir. Via de regra, claro. Consegue entender? Eu não vou mais queimar a chaleira porque eu tratei a causa raiz do problema para que o problema ele não aconteça de novo. Essa é a ideia dessa técnica. É eu descobrir a causa raiz que está gerando
esses problemas aqui. Tá bom? Então, revisando o que foi que a gente viu até agora. A gente viu que um grupo de pessoas foi prestar uma consultoria em uma pizzaria pequena de bairro em Guaratinguetá, interior de São Paulo. E eles obtiveram uma redução no tempo de preparação de 61%. E isso representou, ao ano, um faturamento a mais de R$425 mil ao ano a mais. Só aplicando essas técnicas. Qual foi o problema que eles identificaram no processo de produção de preparo dessa pizza? A demora no preparo. Eles identificaram um tempo de desperdício de quase 14 minutos. Mas como que eles chegaram nesse problema para utilizarem essas técnicas aqui? Porque essas técnicas aqui, elas foram utilizadas nas causas do problema. Como que eles chegaram nisso aqui? Eles primeiro identificaram qual era o problema principal. Qual era o problema que gerava mais impacto, porque esse é o grande ponto de qualquer consultoria, qualquer processo de melhoria de processo em uma cozinha de restaurante. Eu vou começar por aquele problema em que eu tenho o mínimo esforço e o máximo de impacto. Sempre eu vou começar assim. Então, como que eu defini esse problema? Eu fiz um mapa do processo. Eu fiz um mapa das atividades que aconteciam. Eu medi o tempo dessas atividades. Medindo o tempo dessas atividades, eu consegui identificar qual era o problema que eu estava tendo. Então, eu definindo qual é o problema que eu quero agir, que eu quero trabalhar, eu vou atrás das causas que estão ocasionando esse problema. Como que eu fiz isso? De duas formas. Eu fui, primeiro, buscar a maior quantidade de causas possível através de uma técnica chamada escala ou espinha de peixe. Com essas causas mais superficiais, eu vou selecionar uma, ou eu posso fazer uma análise de todas elas, e fui buscar em profundidade a causa principal que estava gerando aquele problema. E é nessa causa que eu vou usar as técnicas que eu te mostrei lá em cima. Tá? Isso a gente vai trabalhar ao longo desses outros 4 vídeos. Aqui o que eu queria te apresentar era o resultado e como que eles chegaram no problema. Tá? Nos próximos vídeos eu vou te apresentar as técnicas, vou te apresentar o que eles fizeram, vou te apresentar como que eles fizeram, porque esse que é o meu papel aqui. O meu papel aqui é exatamente preencher essas lacunas, adaptando exatamente para a realidade de um pequeno restaurante, uma pequena pizzaria. Sempre trabalhando técnicas simples e fáceis que, com uma orientação adequada, se torna totalmente possível e viável de aplicar em qualquer tipo de negócio. Tá bom? Bom, por esse vídeo era isso. Eu espero de verdade poder ter te ajudado de alguma forma. Ter te ajudado nessa tua jornada que eu sei que é difícil, que é complicado. Mas a gente está aqui exatamente para isso, para agregar. E caso, como eu te falei, você queira esse material que a gente usou, queira dar uma lida no artigo, tá no nosso canal do Telegram, que o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, por esse vídeo era isso. Eu te espero nos próximos.